Olá, boa noite. O Cartão Verde de hoje começou com imagens dos 3 jogadores que estão na disputa pelo prêmio de melhor jogador da Europa na última temporada. Aqui para as nossas bandas, o líder do Brasileirão São Paulo viu seus concorrentes mais diretos pelo título chegarem junto, hein? E o atual campeão brasileiro vive uma fase daquelas. Assuntos que estão entre os nossos destaques de hoje. Confira. No placar, tudo igual entre São Paulo, primeiro, e o Paraná, o último colocado. Mas na tabela, quanta diferença. Troca de técnico, saída de jogadores, o Corinthians deixa o campo pela 4ª vez sem vencer no Brasileiro e faz a torcida temer pelo futuro. O goleiro cruzeirense Fábio apronta mais uma das suas, dessa vez para cima do tricolor gaúcho e garante o empate para o time mineiro na Arena Gremista. Lucas Lima faz 2 contra o Botafogo. O Palmeiras não sabe o que é perder nem tomar gol desde a volta de Filipão. A crença do torcedor palmeirense em uma arrancada no Brasileirão soa muito bem amparado. Corintianos e palmeirenses vivem momentos realmente muito distintos. Vamos falar dessa expectativa palmeirense e dessa preocupação corintiana e vamos tentar saber também o que esse empate do líder São Paulo com o Lanterna Paraná significou ou pode significar. O Internacional, que é o vice-líder, viveu hoje as voltas com essa questão da suspensão do atacante Guerreiro, recentemente contratado pelo time colorado, que terá de ficar 8 meses longe dos gramados, pois a liminar que lhe dava o direito de atuar foi revogada. Temas do futebol que o nosso convidado conhece tão bem. Foi jogador contemporâneo do Rivelino, mais tarde como treinador viria a comandar os 4 grandes clubes de São Paulo, além de outros. Nelsinho Batista, que você está vendo aí no vídeo, que tem uma ligação muito especial com o Corinthians, pois foi com ele no comando técnico que o clube conquistou o primeiro título brasileiro. Ligação forte, Nelsinho construiu também com o futebol japonês, tem entre outros 2 títulos da J-League, enfim, noite de uma grande visita aqui para o time do Cartão Verde, formado por mim, pelo campeão do mundo Roberto Rivelino, que você está vendo aí, pelos jornalistas Vitor Biner e Celso Unzelt e por você que nos acompanha. Muito boa noite a todos. Nelsinho, obrigado mais uma vez. Eu vi que você já tinha engatado numa resenha aí. Fazia muito tempo que você não viu o Rivelino? Fazia tempo que a gente não conversava. Pô, então a noite tem mais esse tempero aí. É sempre um prazer, estar de volta ao Cartão Verde, junto com os amigos aqui. Nós vamos debater um pouco o futebol. Fazia tempo que você não aparecia, mas eu imagino pela trajetória do Cartão Verde e pela tua trajetória que você já tem estado aqui muitas vezes. Muitas vezes. A gente tem um viés bem brasileiro. A gente abriu o programa de hoje mostrando os 3 jogadores, porque é o tema da nossa enquete de hoje, A abertura foi usada para, de certa forma, esquentar um pouco o tema da nossa enquete de hoje, que é o seguinte: vocês viram aí na abertura o Modric, o Cristiano Ronaldo e o Salah. No próximo dia 30, a UEFA anuncia qual deles terá sido eleito o melhor jogador da temporada 17 e 18. O Messi ficou de fora dessa e a gente quer saber para quem você daria o seu voto. Para qual dos 3? É uma disputa boa, hein? O nosso Twitter, como sempre, Jogo da Velha Cartão Verde, e a gente espera seu voto. Você daria o voto a quem, Nelsinho? O Salah, o Cristiano Ronaldo e o Modric. Modric, Eu acho que pela Copa do Mundo que fez o Modric, eu daria para ele. É mesmo? Bom, eu fico com a minoria, o Celso já vai cantar o resultado ali. O meu é Salah, Porque foi o cara que deu, Para mim, o Salah, pelo ano que ele fez no Liverpool, meu Deus, na Champions League, o que ele jogou, eu ficaria com o Salah pelo número de gols também. O Salah seria meu eleito. Mas eu digo assim, o Modric é um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Real Madrid. Então, é muito fantástico. Na verdade, dependendo da análise que você faz, você tem razão para dar um voto para cada um dos 3, Essa é a verdade. Estou com a minoria ou não estou, Celso Unzelt? A maioria está com o Cristiano Ronaldo, até pela fama, Que por enquanto ninguém abraçou, que vai abraçar essa aí. É aquele negócio do voto espontâneo e do voto quando você mostra as opções. Então está 54 para o Cristiano Ronaldo, 28 para o Modric, 18 para o Salah. O Salah fez uma grande Champions. O Cristiano Ronaldo também. Agora o Modric, além de ser campeão da Champions, levou a Croácia muito longe na Copa do Mundo, ajudou a Croácia a ir muito longe na Copa do Mundo. Eu desempato por aí. Eu fecharia com o Modric, já que a questão aqui é a temporada europeia e a seleção dele é uma seleção europeia que foi longe na Copa do Mundo. E aí, Vitor Biner? Eu que não considero tanto assim a Copa do Mundo na hora da votação, porque eu acho que é um torneio que não reflete muito o que é o futebol da temporada. Não consigo ver a Copa do Mundo
Eu entendo que ela tem o tamanho de antigamente, talvez seja até maior, mas eu não consigo vê-la... Mas com peso não... Do peso esportivo, como vi a Copa do Mundo do tempo do Rivelino, por exemplo, que era uma outra coisa. Eu não colocaria o Modric entre os três. Eu vou discordar totalmente de vocês. Eu colocaria o De Bruyne, porque o melhor futebol da temporada foi o futebol do Manchester City. Discordar de nós, não. Discordar da UEFA, lá, de quem não, votou. O pessoal não precisa. Assim votou no Modric. Celso votou no Modric. Eu respeito muito a opinião, mas o time que faz 100 pontos, que tinha, repito, mais uma vez, Gabriel Jesus, que na Copa do Mundo... ninguém elogiou. Fernandinho, que ninguém elogiou. Sané, que não foi convocado. Né? Não tinha nenhuma grande estrela. Tem a melhor campanha da história da temporada inglesa e joga o futebol mais bonito. O coordenador era o De Bruyne, ele devia estar na lista. Como não está, o meu voto vai para Cristiano, o mais decisivo. Olha lá, abraçou então a maioria. O Vitor Bino, continua rolando o sorteio da nossa camisa de 25 anos. Temos hoje mais um aqui. Todo mundo que participar do programa, seja via Twitter, Facebook, está concorrendo. Olha, eu queria te perguntar o seguinte: que visão crítica você tem feito do nosso futebol? Porque aqui, vira e mexe, a gente fica com aquele tom meio ranzinza a respeito de tudo que a gente está vendo. Como é que você tem visto o futebol brasileiro? Bom, eu acho que o futebol brasileiro, os grandes jogadores, né, assim, jogadores que sobressaíram mais, tiveram a sua saída para o futebol europeu. Então, nós estamos numa transição, né, ou com alguns atletas já com a idade, com uma certa experiência, ou então com jogadores novos. Então, uma transição que está acontecendo no futebol. Com esse meio preenchido com jogadores de fora, né? Sul-americanos. Exatamente. Né? Eu acho que, desde que eu me conheço o futebol, eu nunca vi tantos jogadores colombianos, bolivianos, equatorianos... sendo contratado pelo futebol brasileiro. E qual você acha que vai ser o resultado disso no nosso futebol? A gente falava disso aqui tempos atrás até. Eu acho assim, eu acho que o jogador jovem de qualidade está saindo muito cedo para fora. Né? Eu acho que deveria ter alguma fórmula de segurá-los mais aqui para eles poderem desenvolver o futebol brasileiro também. Porque não é mais o jogador veterano ou então jogador com uma certa experiência, por exemplo, acima de 30 anos, que vai revigorar o futebol brasileiro. Até para se fazer dinheiro mesmo. É o jogador jovem que vai revigorar o futebol brasileiro. Né? Então, eu acho que eu vejo dessa forma. A gente perdeu o principal ingrediente, a realidade que é o seguinte, com o valor da moeda do dólar atual, a tendência é que ele saiu ainda mais cedo. Só queria passar aqui rapidamente pelos twitteiros, Valdir. O pessoal opinando aqui sobre qual jogador votaria. O Paulo Souza diz que o CR7 sem dúvida. O Marcos Silvério, pela temporada de 2017, foi fantástico. Esqueceu de avisar qual atleta ele citou. A Sabrina Fernandes, no Boa Noite para ela, senão ela me dá bronca, com razão, vota no Modric. O Yunis Mohamed Saler vota no Modric também. A Elizabeth Petrini, Cristiano Ronaldo. Edson Seiei Tanahara, Cristiano Ronaldo. Luiz Carlos Modric. Thiago Moya, que tirou uma foto com a camisa do Cartão Verde, vota no CR7. E o Paulo Pacheco falou que tem uma barbada. Ele não falou qual é a barbada, eu acho, que é o Cristiano. É o Cristiano. Bom, vou continuar te deixar com a bola, Vitor. Bem, a gente vai falar do líder do Brasileirão, que provou na prática que não tem essa história de jogo fácil, não. É só teoria. São Paulo ficou no empate com o Lanterna Paraná, 1-1. E eu queria ouvir do Vitor Bino o que isso exatamente significa. A gente vai ver poucos lances da partida e os gols e eu não fiquei aquela bicicleta bonita do Diego Souza. Eu não fiquei nem um pouco surpreso, tá? Com o resultado. Eu acho que o São Paulo, que algumas pessoas apontavam como candidato ao rebaixamento no início da temporada, é líder hoje. Essa expectativa do 8 para o 80, para mim, é meio fora do padrão. O Paraná tinha feito um bom jogo contra o Inter. Foi um time bem posicionado pelo Claudinei, né? Melhorou depois do Claudinei chegar. Aí o lance da bicicleta, né? O primeiro tempo do São Paulo, desses lances, foi um primeiro tempo ruim. Paraná mais bem posicionado que o São Paulo. Teve oportunidade até para fazer mais de um gol. E acho que no segundo tempo faltou para o São Paulo o que tinha funcionado nos outros jogos, ser eficaz nas finalizações. São Paulo é um time de jogo de velocidade pelo lado, de muita pressão, de muita intensidade, mas não é um time de articulação, um time que constrói, né? Um time que tem repertório variado. E o São Paulo vai jogar no limite o campeonato inteiro. Seja primeiro, segundo, tem 6 times disputando o Campeonato Brasileiro. 6 primeiros podem ser campeões, uns com mais, outros com menos chances. O São Paulo vai jogar no limite cada jogo o campeonato inteiro. Mas tem um estilo ali, né? Pelo gol do São Paulo, a gente vê que tem um estilo ali, né, Celso? Tem um Aquele estilo... negócio de saída, roubada de bola. E o time tem mais confiança, né?
Aquele gol que o Diego Souza tenta e não consegue... É de quem está se achando. O Vitor falou de um São Paulo que as pessoas falavam, candidato ao rebaixamento, mas não era esse São Paulo aí. Não tinha o Everton e não tinha o Rojas. Basicamente, era o São Paulo não tinha velocidade. Diego Souza andava em campo, o Nenê tinha que jogar pelo lado porque não tinha jogador de velocidade. Outro time. Né? Era um outro time, Não, só que... E trouxe, o que é muito importante, que eu acho, é a confiança. Que o Aguirre conseguiu manter, dar essa confiança. A jogada do Diego aí, como disse o Vitor, realmente um sintoma. Mas eu esperava mais do São Paulo. Sinceramente, eu até esperava uma vitória pelo momento do São Paulo. Podia ter ganho o River. Apesar que foi interessante pelo campeonato. E deu a embolada. Sim, Pelo campeonato ficou mais interessante. O Inter encostou, o Flamengo pode encostar. O Gilberto perdeu um gol feito contra... Assim, no Brasil, a gente não tem... primeiro, o São Paulo não tem... O Inter tem um elenco um pouco mais coisa que o São Paulo. O Palmeiras tem elenco melhor. O Flamengo tem elenco melhor. Eu o Grêmio. Cruzeiro tem melhor elenco. Para mim, o Grêmio é o Grêmio é o time mais bem treinado de todos. Mas no Brasil, esses times com melhores elencos, eles não têm a diferença de um Barcelona, por exemplo, um Girona. Não existe o time galáctico, estelar. Existe o time que tem mais possibilidades. Claro. Não, então, se o time não tiver muito coeso, não tiver no dia bom, ou não tiver fisicamente muito bem, e o nível, reflete em campo. E o nível técnico é bem baixo. Desculpa, né? É bem nivelado por baixo. Infelizmente, cada ano que passa, a gente vê a dificuldade. Dizem o campeonato mais difícil do mundo. Pô, sempre tem mais difícil de ver, cara. Não, 10, 15 clubes disputando um título. Que a gente não vê isso. Cada ano que passa, um desgarrou, se o São Paulo desgarra... O mais difícil é você apontar o campeão, não necessariamente o mais bem jogado. Mas, eu acho que o São Paulo, por exemplo, ontem fez o gol muito cedo. E logicamente... Foi traído por isso. Quando você vai enfrentar um lanterna, né, com todo o respeito ao Paraná, você já vai assim sabendo que tem melhores condições e faz o gol. Então há um relaxamento natural que isso acontece. Mas eu vejo o São Paulo, um São Paulo que está... O Aguirre deu liga. Deu liga no grupo. Sim. Entendeu? Então é um time que tem bastante convencendo, vem bastante dentro das vitórias, convencendo do resultado. Tem uma questão nisso que você falou também, né, Nelson? O Aguirre, depois perguntado na coletiva, falaram um pouco da postura do Paraná. Talvez o time em campo, não o Aguirre, talvez o time em campo tenha sido traído por essa questão de ter conseguido construir a vantagem cedo, porque ele na verdade, disse o repórter, ele falou, você está enganado, o Paraná não fez um jogo defensivo, não. Se for ver, fez o jogo realmente, isso talvez tenha surpreendido de certa forma. E até pela necessidade do Paraná de Sim, sair. É um jogo muito mais equilibrado. A gente não pode esquecer que o Paraná sai da mão do Micali para a mão do Claudinei. Aquele Paraná que, por exemplo, o próximo adversário do Paraná é o Corinthians aqui. Segunda rodada do campeonato passado, o Paraná toma 4-0 do Corinthians lá. Quem abre demais o jogo. E como o Micali queria jogar com a bola, vai acontecer mais. O Claudinei é ultra com pragmático. O Claudinei isso aí não acontece mais. Então, para a condição do Paraná, é muito bom. É uma evolução. Não só do Paraná, tem muito time de baixo em evolução. Aí o Ceará na mão do Lisca. É que agora eles jogam contra toda uma carga, o jogo de domingo para o São Paulo, se for contar que o São Paulo foi jogar na Argentina, jogou no final de semana, fez jogo no Paraná, é um jogo muito duro. Assim, é lógico que o São Paulo é favorito contra o Ceará, mas se empatar, perder por um número de teoria, o Ceará nesse momento é um adversário muito mais complicado que o Paraná. Seria o Paraná. Exato. Sem dúvida. O Ceará vai dar a bola para o São Paulo, que o São Paulo não faça essa questão sem o menor constrangimento. Até porque tem um perfil de técnico aí também, né? Como é que você entende esse... Desculpa, como é que você entende esse de dar a bola? Que eu não quero a bola. Eu quero entender um pouco. Não faço questão. O meu conceito, o meu conceito, eu quero a bola toda hora. Exatamente. Pelo menos, eu quero a bola. Eu também quero. Eu acho assim, que é o tipo do contra-ataque. Né? Tem momentos que você não tem, quando o seu time passa por um momento que você não consegue construir. Então você vai tentando, mas o objetivo é mais o contra-ataque. Então, não há você põe um jogador de velocidade na frente, você rouba a bola e mete na frente. Mas você matou a charada mesmo, tudo nasce de uma incapacidade de construir. Exatamente. Por quê? Porque quando eu estou vendo 4-5-1, quer dizer, os times ficam todos duas linhas, uma de 4, uma de 5, e um na frente. Rouba a bola,
pô, eles têm condições de sair tocando, eles já metem lá na frente. Sim. Por quê? Porque eles não têm condições de criar. Mas você não acha que tem muito time sem condição de criar e pouco time com condição de criar? Não só do Brasil, na Copa do Mundo mostrou isso, hein? De 32, do campeão ao último, todo mundo contra-atacava. Sabe onde você perde essa qualidade? Justamente que é o setor mais importante, que é o meio de campo, onde você acabaram seus meios. Então só tem cabeça, assim, cabeça de área. Ou cabeça de bagre. Ou também cabeça de bagre. Mas você só tem jogadores com a preocupação muito mais de destruir e não tem a capacidade que o Nelson falou, de você pegar a bola, criar, fazer uma outra jogada diferente. O Dorival tentou só fazer um São Paulo. E hoje assim, hoje não, já aconteceu isso no futebol mundial. Hoje quem constrói é os volantes. Porque os meias estão abertos. E não tem mais aqueles 2 meias, né? Que jogava por dentro, mas você com tem os pontos abertos. Se você tem um Pirlo para construir, se você tem um Modric para construir, aí você tem a diferença. Aí agora, hoje você pega os caras, o passe dele é daqui ali. Exatamente. Pô. Hoje, por exemplo, no meu caso, eu insisto muito com os volantes para dar o passe vertical, não o passe lateral. Tem que dar você erra para frente, você tem que errar aqui. Se você errar aqui, você toma um contra-ataque. Agora, se você errar na vertical, você está de frente para se defender. Você está de frente, ele tem que passar por cima de você ainda. Então, os volantes estão sendo os articuladores hoje do futebol. É que nós comentamos na semana passada a importância. Hoje, o jogador mais valorizado e mais falado praticamente são mais os volantes. Os volantes. O que você está gostando, Vitor Miller? Porque eu falo isso há 10 anos. Você sabe disso, ficava no meu pé aqui, o Vitor gosta de volante. Porque quando os outros estão marcados, eu quero ter mais espaço para criar. O papel do volante era outro, Vitor. Não era o volante, não. Lógico, mas eu falo do volante que sabe jogar. Há 10 anos o Pirlo jogava. O Sidorf era um volante há 10 anos que fazia isso. Mas você conta nos dedos de uma mão os caras que sabem fazer isso. Então a gente vai fazer um programa. Eu acho engraçado falar isso, como se o 15 de Piracicaba tivesse volante que soubesse sair. Não tem, quem tinha era a Alemanha, campeã do mundo. Se o cartão verde tivesse sido transmitido na Itália, tudo tanto bem. É que hoje, no futebol brasileiro, eu estou vendo muitos meias que estão jogando como um segundo volante. Por quê? Para ele criar. Quem não tem volante está trazendo os meias para criar. Ou estão fazendo os 3 volantes, né? Um volante de marca e 2 meias que jogam por dentro. Mais do que isso, você chama o volante mais rápido para ser zagueiro, porque quando você marca na frente, você precisa de velocidade de recuperação. Se você não vai ser bombardeado para ficar tentando tirar a bola pelo alto o tempo inteiro, é muito melhor você ter um jogador com um pouco mais de passe e mais velocidade na linha de zagueiros. É o futebol se atualizando. Exatamente. Baseado na parte física, de ocupação de espaço, porque você não tem mais espaço para o meia clássico poder distribuir o jogo, levantar a cabeça. O passe do Gerson na final de 70 hoje não aconteceria. Não aconteceria. Não tem como. Fala para ele, 90% daquilo não aconteceria, não é só o passe do Gerson. O que eu acho que às vezes essa comparação, você tem que entender, são épocas e a cabeça do jogador. Sim. Hoje, então o Gerson teria fisicamente igual, pelo menos 80%, 90% igual. Mas continuaria sendo quase gênio. E ia fazer o que ele fazia, porque pensa rápido. O problema é esse. E hoje, a tendência hoje, é que nem o Nelson falou, verticalmente não existe, é lateralmente. Os passes são laterais. Sim. E hoje o jogo, de uma certa forma, é jogado onde? 90% pelos laterais. A gente estava falando do São Paulo, o Nelson estava falando isso, estava passando pela minha cabeça. Eu já falei aqui que de vez em quando eu considero o Jusilei, é o ideal pelo que o São Paulo tem visto, mas às vezes eu acho ele um pouco lento para fazer o tipo de jogo que o São Paulo faz. Às vezes é, mas se você for ver essa teoria do Nelson, se você for refleti-la no São Paulo, você entende. O Hudson está fazendo um campeonato, por exemplo. O Hudson, um grande campeonato. O próprio Lisieiro, que ainda precisa um pouco de rodagem, um pouquinho mais de intensidade em alguns momentos, tem exatamente no passe longo a virtude. O Casemiro no Real Madrid. E quem hoje um dos jogadores mais importantes de São Paulo, quem é? Nenê. Para mim é o Everton. Não, o Everton, mas o Nenê também. O Nenê para pensar é o Nenê. Mas ele não é um jogador rápido, mas a bola cai, o que acontece? A diferença. O Everton é importante nesse escape que o Nelson falou. Ele sabe ocupar o espaço. Mas quando tem a bola, então quer dizer que quando não tem espaço, ele arruma espaço. Exatamente. Ele procura, ele sabe. De repente ele tem a bola, o que vai acontecer? Se lembra o Ganso? O Ganso ainda rola. O Ganso, é o jogador de uma bola. Claro, porque é inteligentíssimo. Se ele pegar, ele deixava o cara no outro. É o seguinte, situação. A gente vai dar uma... Eu vou entregar, já que o quadro do nosso Celso Zelt hoje vai mexer com o coração da gente, em especial dos corintianos. Por que será?
Veja. Sócrates, é gol! Sócrates! A 35 minutos e 20. Faz um gol espetacular no Pacaembu. Agora, Corinthians 1, Ferroviária 0. Narração do Orlando Duarte, a gente ouviu aí o primeiro dos 172 gols do Magrão em 298 jogos pelo Corinthians, que completará 40 anos no próximo domingo, dia 26. A estreia dele num Santos e Corinthians, em que o Nelsinho jogou, era o lateral do Santos. Vitor, Nelson, Joãozinho, Neto e Gilberto. Vamos rodar as imagens aí. Era a defesa. A estreia já fez 40 anos no domingo. Foi nesse Santos e Corinthians aí. Na segunda, dia 20, fez 40 anos. Esse jogo no Morumbi. 111.103 pagantes. Esses três eram eu, meu primo e meu irmão. Eu tinha 10 anos de idade. Contra os meninos da Vila. Né? 117 mil pessoas no total. E aquilo era só a rodada de abertura do longo Paulista de 78, que só acabaria em junho do ano seguinte, com o Santos do Nelsinho campeão. O Rui reempatando, e é o detalhe que a gente vai ver agora, Celso. Aí é o doutor no Vox Populi, um programa da TV Cultura que raramente trazia jogadores de futebol. Sócrates, como é que você rapidamente traçaria o seu perfil? Esse é um doutor bem diferente daquele que ficou na memória dos torcedores, o doutor de barba. Fez um gol de pivô. Esse era um Sócrates ainda quase matuto no sentido... Até música caipira ele gravou um disco de música sertaneja. Você tem memória desse jogo, Nelsinho? Tenho. Esse jogo, se não me engano, nós perdemos 2-1. Não, foi 1-1. O Pita fez o gol, fez 1-0. Aí o Rui Rei dormiu o jogo inteiro, empatou e voltou a dormir. Corinthians e Santos era sempre... Pô, ele falou 111 mil, né? Tava vendo Corinthians e Fluminense, 8 mil pessoas no Maracanã. Exatamente. Abrir a câmera dava uma nostalgia danada disso, né? Eu vou aproveitar aqui um momento e dividir com vocês também um outro material que tem o nosso saudoso Magrão como tema. Tempos atrás, Manuel Costa Pinto, flamenguista, crítico literário, fui fazer uma visita para ele, ele me mostrou o que a gente vai ver aí. Ele estava com a esposa em Istambul, na Turquia, aí viu lá um bar chamado Sócrates, imaginou que era alguma coisa ligada ao Sócrates, o grego, por causa da história do país. Essa história tem uma ligação pra... E aí o bar simplesmente chama Sócrates, tem uma revista com o nome chamado Sócrates, a gente vai ver depois o stand ali com todas as revistas colocadas, uma delas inclusive com o Neymar na capa. E uma revista que fala de todos os esportes e o bar inteiro dedicado ao Magrão. A gente vai ver outros detalhes depois aí. Está aquela página do Sócrates, né? A arte em detalhe que a gente está vendo aí. E por último, a imagem do Sócrates até no copo. Que ele não gostava. Em Istambul, essa revista aqui, se eu puder mostrar para o nosso... Quem que está aqui nessa câmera aqui? Ó? Muhammad Ali ali, Maradona. Esse exemplar da revista aqui que foi trazido lá pelo Manuel, realmente falam de todos os esportes. Tem aqui matéria sobre Muhammad Ali, tem coisa sobre levantamento de peso, assim, um negócio... E a gente imaginar que a gente vive num país que não tem mais uma revista de a gente não consegue fazer nem revista fora do bar, quanto mais dentro. Lá um bar consegue. Bom, intervalo, na volta a gente vai falar da derrota do Corinthians pro Fluminense, da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo. Vamos retomar o papo aqui com o Nelsinho Batista, nosso convidado de hoje, e vamos para essa breve parada de maneira radical com imagens da bela vitória do Gabriel Medina na etapa do Tahiti do Mundial de Surf, que colocou Medina na vice-liderança do ranking, que é liderado por outro brasileiro também, Felipe Toledo. Na verdade, dos 10 primeiros do ranking, tem 4 brasileiros lá. Cartão Verde volta já. Estamos de volta com o Cartão Verde. O nosso passeio de hoje pelo acervo do Riva terá um quê diferente, mais atual. Vocês irão entender a razão. Hora de mais uma visita ao acervo do Riva. Ô, Riva, mostramos as camisas antigas, já mostramos a assinada pelo Maradona, da Copa de 70. E essa daí, conta pra gente, vai. O pessoal vai matar, na verdade, até porque a gente separou a imagem na sequência, a gente vai ver o que você fez quando estava vestindo essa camisa aí. Lá.
Bati bem o pênalti, hein? Se não fosse combinado, né? Falei pro Ronaldo, que canto você vai? Pelo amor de Deus, vai pra lá. Eu vou chutar. Pelo amor de Deus, é ótimo. Esse aí. Porque, pô, os caras foi uma homenagem maravilhosa que fizeram pra mim, Nelson. Porque era o meu time que sofreu o pênalti. Eu tô quieto, de todo mundo. Você que vai bater, você. Vai todo mundo, graças a Deus. Não, você que tem de bater. Mas não, você que vai bater esse pênalti. É o gol Mandrake por todo... por todo ângulo que se olha, então, né, Ribeiro? Mas foi bonita a homenagem maravilhosa para mim. E eu fiz o primeiro gol. Fizeram questão que eu fosse bater o pênalti. Mas foi fantástico. E essa camisa tá enquadrada com o maior carinho, com o maior... E é raro, porque você não joga, né, Ribeiro? Não joga, né? Como não joga? Não, assim, não tem essa de jogar bola mais. Não, jogar bola acabou. Acho que desde que começou a fazer o programa com a gente aqui, aí às vezes você divide o tipo de compromisso que você tem, acho que você foi jogar bola mesmo só essa vez. Né? Foi brincar essa vez só. Foi, sinceramente, que eles falaram... Pode, né? Se um homem dessa envergadura tem medo de pênalti, fala pra mim. Não gosto. Inauguração da Arena, né? Por isso... o evento, e o Riva estava inscrito em 2011, né, Riva? Tá. No Brasileiro. Deu um azar que foi o Andrés que ia fazer questão que fazia essa homenagem para mim participar. E o Corinthians havia a possibilidade dele antecipar o campeonato. Aí ficou enroscado, não deu. Mas eu estava inscrito para entrar 5, 10 minutos lá, que queriam fazer também essa homenagem para mim. Então, agradeço. Bom, a gente vai embalar e vai falar do clássico que divide o coração do Riva aqui. Fluminense e Corinthians, que jogaram no Maracanã, vitória do Tricolor, fez 1-0 e que fez o Corinthians... Quantas pessoas? 8 mil e pouquinho, bem pouquinho mesmo. O Corinthians chegou a 4º jogo sem vitória, e aí já viu, né? A gente vai ver. Para que você torce, Riva? Eu quero saber o seguinte, se torce. Você vai comer pizza, né? E não quer saber do que tá rolando. Não, eu vou, mas eu são 2 times que moram no meu coração. Um foi a minha segunda casa, que é o Corinthians. Bom, além do gol que a gente vai ver o Gum, a gente vai ver o Cássio de novo, aliás, que não só fez as defesas importantes que a gente vai ver aí, como foi o cara que foi a voz do time depois do jogo, né, Celso? E lamentar, bom, aí a expulsão do Romero, que muita gente acha que o juiz podia deixar para lá, eu acho que não, até porque não é um braço só, são 2. Você acha que é intencional? Eu acho que é uma jogada... Expulso. Se é casual, eu não É uma jogada muito característica do Romero, que surpreendentemente foi expulso pela primeira vez em 203 jogos pelo Corinthians. Não sabia. Você vê como os juízes estavam dando mole. Vai desculpar, viu? Eu vi ali, você vê que ele está tentando achar um jeito de se proteger. Eu não vejo a intenção dele de agredir. Sinceramente, ele está de costa. Né? Eu também não achei. Né? Eu não achei que normalmente foi... o zagueiro está coçando ele, né? Está em cima dele, ele está se equilibrando. Tá. E lembrando que ele vendo depois, eu até me convenci, mas eu confesso, na hora acompanhando o jogo, na hora que o juiz tirou o cartão, eu vi que era o vermelho, eu fiquei surpreendido. Ele não tinha amarelo, não é caso de segundo amarelo, como o caso do Moisés do Botafogo e Palmeiras. E efeitos práticos para o Corinthians é a mesma coisa, porque seria o 3º amarelo dele, ele também não enfrentaria o Paraná Clube. Agora, eu acho que esse lance é no fim do primeiro tempo. Não justificou o péssimo futebol do Corinthians. Muito provavelmente não seria um futebol muito diferente, porque é o mesmo futebol dos últimos jogos em que o time simplesmente troca 3 tipos de passe. Para o lado, como diz o Riva, ou para trás quando está na defesa, e passe errado quando passa o meio campo. Agora, eu queria que o Vitor Biner, deve ter corintiano falando sobre isso, eu queria que você colocasse, mas eu queria fazer uma pergunta só antes para o Nelsinho, pelo seguinte, né? Quem acompanhou também a coletiva do Osmar Loz ontem depois da partida, eu acompanho de fora já estava constrangido e incomodado com o negócio. Realmente é muita pressão para um técnico que pode não estar exatamente em início de carreira, mas que tem um desafio ali que meio que conflita com a trajetória dele, né, Nelson? Como é que você vê isso, cara? Bom, eu vejo assim, que não é independente dele ser um treinador jovem ou treinador menos experiente ou mais experiente. Então, contem de verdade, uma frase dele me chamou a atenção, desculpa te interromper, que era: eu estou passando por dificuldades que qualquer outro treinador passaria, o que me pareceu muito verdadeiro. Eu concordo com ele, porque realmente o Corinthians perdeu jogadores importantes. E não é assim no estalar do dedo que você consegue formar um outro time. Né? O Corinthians, assim, um time que tinha um padrão, né, que veio do Tite. O Carrilli inteligentemente seguiu mesma filosofia, né? Mas com os mesmos jogadores. Né? Nessa saída do Carrilli saiu também alguns jogadores importantes do Corinthians.
Então, principalmente lá atrás. Exatamente. Referências. O Balbuena, que era um jogador que era um cara experiente de seleção paraguaia, né? Então, eu acho que eu concordo com o Loss. Não é só ele que vai passar dificuldade, não. Outro treinador, talvez mais experiente, também passaria essa dificuldade. O pior é a falta de perspectiva de melhora. É isso que se cobra. Fala assim, milagre como o do Carille. Ninguém está cobrando milagre como o do Carille. Está cobrando um mínimo de desempenho até. Não é nem resultado. Os resultados do Loss não são tão ruins se você olhar a tabela do campeonato. O Corinthians só está atrás de que ele tem que estar mesmo, que são os times melhores que ele. O problema é a falta de perspectiva. É um jogo atrás do outro sem o mínimo de reação. Mas é uma realidade. Infelizmente, essa é a realidade do Corinthians. Olha, você tem reclamação de todo tipo. A maior parte contra o Loss. O Antony de Lima, por exemplo, diz trocar o técnico. O Osmar é bom, para o time principal ele peca muito. Na base funciona melhor e o time poderia estar jogando um pouco mais, como se estivesse mais organizado. Né? Fala que não vai ser uma maravilha, mas podia estar mais bem organizado a equipe. O Rodrigo Bondesan diz que tem que rever a administração, que os cartolas estão acabando com o Corinthians. Isso sem dúvida. Né? A Elizabeth Petrini acha que falta autoconfiança. O Paulo Souza diz que falta qualidade técnica e se não tem isso, não tem uma tática boa, falta raça. O Thiago Moia falou, como disse o Nelsinho, que tinha que evitar o desmanche no meio da temporada. Como o Márcio Eduardo fala que os times brasileiros são trampolins de negociações ao exterior. O Anderson fala que tem que buscar reforços. A Sabrina fala que precisa sair do mundo de Loss. O Bruno Pereira diz que tem que mudar a diretoria, treinador e alguns jogadores. Acho que é bom realmente se lembrar dessa parte, realmente. E algumas pessoas pedem o Nelsinho aqui, outras falam do Roger Machado, outras falaram do Dorival. Tem gente que fala fica Loss, que certamente não é o torcedor do Corinthians, aqui está ironizando. Né? Ou seja, se tem reclamação, Vladir, para todos, tem Jorge Vieira, Oswaldo Brandão, quer dizer, você tem reclamação para todo tipo de gosto aqui. Bom, só para a gente continuar, eu queria ouvir também o Rivo e o Nelson a respeito de uma outra declaração. O presidente corintiano falou ontem, depois da partida, e deixou claro a prioridade do Corinthians, falando por uma questão decidida pela diretoria. A Libertadores, dos 3 torneios que o Corinthians disputa, é que eles não querem nem saber, é que eles têm menos interesse. Você acha que isso é uma coisa acertada, Nelsinho? Você acha que numa hora dessa teria que ter foco no brasileiro? O que você faria? Bom, eu acho que você não pode, um time como o Corinthians, né? Você não pode menosprezar uma Libertadores, né? E nem, não, também aliás, acho. nenhuma competição. Não, e o argumento foi o seguinte, ele disse isso, falando, não, porque a Copa do Brasil é 4 jogos, é mata-mata, como se a Libertadores agora não fosse também. Eu acho assim, eu acho que tem que ter um planejamento da diretoria. Quer dizer, a diretoria no começo do ano sabia que ia ter a Copa do Brasil, ia ter a Libertadores, ia ter o Campeonato Brasileiro. Então eles tinham que se preparar para isso. E não se prepararam, pelo contrário, né? Isso, como um leigo, assim, dos assuntos do Corinthians, dispensa de vender os jogadores importantes, de vez de trazer jogadores importantes. Sim. Agora, um detalhe, né? Imagina você, vai priorizar a Copa do Brasil, tá? E o Campeonato Brasileiro vai jogar com quem? Para priorizar a Copa do Brasil, tem de tirar o jogador e vai relaxar. E a possibilidade de você ter uma queda brusca e perder, de repente, você não está longe. Acho que é uma declaração dada sem levar em consideração até essa questão. Não, porque o lado na verdade, o presidente vai falar isso e na hora vai exigir que se tenha o time titular nas duas competições. Mas a impressão que está tendo é o lado financeiro. Porque a Copa do Brasil... Ele até falou sobre isso, mas também não justifica. Fala, o lado financeiro é absurdo. Eu acho que o Campeonato Brasileiro para o Corinthians já foi, não tem chance nenhuma de ser campeão. Dá para entender... se precisar abrir mão de algum jogo e não tiver nenhuma chance de ser rebaixado, eu acho que não tem. É muito difícil o Corinthians ser rebaixado. É o que você tem que abrir mão. A Libertadores abrir mão é um absurdo, mas eu entendo que o Corinthians precisa de dinheiro e a Copa do Brasil paga um prêmio irreal. Você chega à final contra um Flamengo que não vai ter o Paquetá pela convocação, o Corinthians não tem o Fagner, o Flamengo não tem o Paquetá, são 20 milhões de reais. O Corinthians faz o segundo jogo com o Flamengo em casa, são 20 milhões de reais. Se ganhar uma vantagem. E se ganhar a Copa do Brasil, são 50 milhões de reais de prêmio. Eu acho que a visão é míope, porque se está precisando de dinheiro, tem que pensar, do ano que vem, é na Libertadores do ano que vem. Estar na Libertadores do ano que vem é ganhar a Copa do Brasil
ou um G6, até G8 do brasileiro, porque muito provavelmente o campeão da Copa do Brasil vai estar no G6. É isso que o Corinthians tem que mirar. É o planejamento que o Delcinho fala que faltou para esse ano, já tem que fazer para o outro. Porque já que esse ano está perdido em termos de título nacional, e não é nenhum hecatombe, porque acabou de ganhar um título nacional que ninguém esperava, nem lá dentro. Certo. O principal título do país. Então planeja melhor isso. E planeja reposição. Quando a gente fala de reforços, há quanto tempo esse time não recebe reforços? Ele recebe reposições, é diferente. Às vezes a altura de quem saiu. Agora, reforço... Geralmente, jogadores piores do que daqueles que saíram. Só tem uma coisa, eu acho muito triste quando um clube coloca a competição menos importante como prioridade por causa do dinheiro. Se você olhar para o continente... Mas todos estão fazendo isso. Mas eu acho muito triste. Porque o esporte, alguma hora, tem que... O Campeonato Brasileiro, ele é 10 vezes mais importante que a Copa do Brasil. A Libertadores, ela é 500 vezes mais importante. Na visão sul-americana, não interna nossa aqui dentro, a Copa Sul-Americana é mais importante que a Copa do Brasil. Isso tem a ver com a economia do continente também. Eu sei. Internamente no Brasil, por isso tem tanto estrangeiro jogando. O que paga mais virou mais importante. A CBF está revoltada com os clubes jogando com os times, priorizando outras competições do que o Campeonato Brasileiro. Então, por que não aumenta? Por que não põe essa é uma questão. Aumenta o campeão da Copa do brasileiro também, para chegar, dar uma premiação. Para todo mundo também mostrar interesse, porque o lado financeiro está falando muito mais alto. Infelizmente, sozinho. Infelizmente. Vão mudar, mas não sei se vai chegar aos parâmetros, porque na verdade a Libertadores vai quase que igualar, né? Isso tem a ver com a renovação dos contratos. Ô, Celso, mas deixa eu te falar um negócio, vou pedir a sua opinião, porque vamos para o Palmeiras. A gente vai ver aí os gols do Palmeiras e o pênalti perdido pelo Dudu. Eu queria saber de você o seguinte, Celso, que foi o que a gente colocou lá na nossa abertura. O Palmeiras tem razão em acreditar numa arrancada no Brasileiro? Eu, por exemplo, conversei com o Palmeiras essa semana, não queria nem saber do jogo com o Botafogo. Já estava mirando lá no Internacional, porque para ele é ganhar do Internacional e... Então, mas o Filipão trabalha mais com as Copas do que com o Brasileiro, né? E eu, por exemplo, acho que esse efeito Filipão vai ser mais imediato para as Copas do que para o próprio Brasileiro. O brasileiro ficou longe. Eu não sei não, hein? Eu não sei não, o Palmeiras brasileiro. Acho que o Filipão está focando. O Palmeiras é candidato. Porque não tem discussão sobre isso. Vai chegar uma hora que vai ter que definir. Não, o Palmeiras onde que vai botar os ovos. Mas se você analisar, ele está focando no brasileiro. O Filipão não está focando, não. Eu acho que focando. o Palmeiras tem condições de focar as três competições, porque tem um elenco. 6 pontos de diferença para o São Paulo. É pouco. Não é nada. Em termos de pontos da matemática, não estou falando a condição técnica. 6 pontos não é nada. Mas você ganha 2 partidas, você está lá em cima. Olha, há 10 partidas atrás, o Internacional estava lá embaixo. Há 10 partidas atrás, 10 rodadas. Olha onde ele está hoje. É que você tem São Paulo, Inter e até o Atlético só preocupados com o brasileiro. Isso é uma diferença. E o Palmeiras muito dividido. Eu acho que é aí que a coisa vai pegar. Não, aí pega. Vai chegar uma hora que vai ter que... Mas São o Palmeiras Paulo, tem um Inter, grupo, gente. Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro são candidatos. O Atlético com um pouco menos de chance, né? O Inter com mais chance, por exemplo, que o Atlético. O Grêmio pode chegar lá em cima, a gente não sabe. Mas você tem duas... Já que você está falando do Grêmio, vamos botar o Grêmio e Cruzeiro também, que teve o Fábio pegando o pênalti também de novo, o golaço do Everton também, a gente vai ver o Bruno Silva abrir o placar. Então, da conversa que vocês estavam tendo, o Palmeiras é tão candidato quanto o Grêmio. Tão candidato quanto o Grêmio. É um ponto de diferença. Com os mesmos problemas do Grêmio em relação a estar dividido em Copas. Que aí você tem 2 alas, né? Mas tem Flamengo, Grêmio e Palmeiras, e Galo, Inter e São Paulo. Golaço do Everton, golaço. E o Grêmio já saiu de uma, né? O Grêmio só está em 2. Já saiu de uma, mas está ali, a Libertadores para o Grêmio está bem complicado. Você acha que o Grêmio anda mais que o Palmeiras por causa disso? É isso, Riva? Você acha que o Grêmio tem condição de andar um pouco mais que o Palmeiras por causa disso? Não, eu vejo o Palmeiras forte. Aí eu lance o Egídio, a jogada, eu vou te falar, viu? Dá uma olhada. O Everton de novo, né? E você... Põe uma defesaça do Fábio, né? O Luan vaiado depois também. É um jogo com um histórico meio... O Grêmio, depois da parada da Copa do Mundo, ele não conseguiu ainda realizar as partidas que vinha realizando antes da Copa do Mundo. Está perdendo a turma.
né? O cara que dava cadência, encostava, que dava um toque especial no meio. Né? Mas em contrapartida ganhou um Everton que está fazendo tudo. O volante, o Maicon, né? Maicon. Também não está tendo uma regularidade que estava tendo. Mas você vê o futebol como está, Nelson. Você perdeu um jogador. Exatamente. Então falou, um jogador você perdeu e um volante. De novo, nós vamos cair no volante. Um volante que tem um bom passe, que chega, você vê, o Grêmio já... É impressionante, você perde um jogador e você já desmonta um time. Pô, eu acho eu não aceito. Mas eu acho assim, não é? Eu acho o coletivo do Grêmio caiu. Pode ser. O coletivo, mas eu ainda me agrado. Lógico que a ausência do volante que saiu, do Arthur, né? Eu acho que prejudicou. Mas a gente começou o programa aí, tá para lá na metade e o volante continua sendo a questão do negócio. Mas hoje é a posição mais... É a bola da vez, o futebol hoje. Ainda mais um cara como o Arthur, né? Um volante como ele, que é daqueles que a gente fala, aqueles que o Vitor Biner gosta e valoriza. Nelsinho, vou citar alguns aqui, ó. Paulo Pacheco, acho que o Vitor já citou, Eduardo Green, está perguntando o seguinte, tá lembrando aqui que a final do interior de 90 era você no Novo Horizontino contra o Bragantino. E ele falou se você vê alguma perspectiva do futebol do interior renascer. E o Gil está perguntando se você já encarou o Eduardo Batista nele. Não, ainda não tive essa oportunidade. Esse desprazer, né? Não tive esse prazer ainda. E, logicamente, o futebol do interior mudou muito, né? Eu acho que... Final de semana agora tem derby campineiro. Eu acho que quando diminuíram as datas dos campeonatos regionais, eu digo mais pelo Campeonato Paulista, né? Eles afundaram o futebol do interior. Porque não... É muito curto. A falta de atividade. Né? Os clubes, eu sou um atleta formado no interior. Então, nós tínhamos praticamente, pelo menos, quase 7 meses de campeonato regionais, né, Rio? Campeonato Paulista. Hoje, o campeonato regional é... 3, 4 meses. 60 dias ou 90 dias. Então, calendário os clubes não têm condições de se manter. Eles vão se manter naquele... 90 dias ali, depois eles não têm mais rendimento. Então, eles fazem contrato com jogadores para o campeonato regional. Depois, o jogador tem que se arrumar e ir para outros clubes. Você jogava na Ponte, você chegou a jogar o Paulistinha? Que era o classificatório para o Paulistão? Eu cheguei a jogar na Ponte Preta, a antiga intermediária. Tem a Copa Paulista agora, a Portuguesa de Esporte está inserida justamente por causa disso, né? Para acabar com para tentar ajudar pelo menos a Portuguesa a ficar em atividade durante o resto do tempo. Bom, segura aí que vem mais uma rodada do nosso palpitão. Na volta vamos falar também do Flamengo, que recebeu vitória no Maracanã, venceu por 1-0. Retomaremos a conversa com o nosso convidado, Nelsinho Batista. E nossa saída para o intervalo dessa vez será com o segundo esporte preferido do Rivelino, tênis, né? Já que o sérvio Novak Djokovic, ao vencer em Cincinnati, se tornou o primeiro tenista de simples a triunfar em todas as etapas do Master 1000, vencendo ninguém menos Rivelino do que o Roger Federer, né? Tinha feito 5 finais lá, né? Ter perdido 3 para o próprio Federer. Tá aí o homem. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. Antes de falar do jogo do Flamengo com o Vitória, vou citar aqui o Fábio dos Santos. Cartão Verde e imprensa paulista temendo uma nova queda para a Série B. Olha que eles já sabem o caminho. Estou torcendo para cair de novo. Assim, a voz do Lício que se reúne num porão numa redação para articular com capuzes. E o Márcio Ivan, que via Facebook, menos com o Vitor Biner ali, tem sido assíduo aqui no Cartão Verde. Mas como ele está Marcelo Faria pela vitória que está comemorando com ele aqui no Twitter? Tinha no programa da semana passada, a gente encerrou, tinha um senhor de 91 anos, se você quiser achar, tá aí. A Rita Ram. Ela falou que o Mago era o melhor jogador da história, ela virou corintiana por causa do Rivelino, disse isso hoje, semana passada eu não consegui ler, ela deu boa noite, perdeu o início do programa ontem, falou que é o aniversário do pai dela, vascaíno, sofrido, que fez 91 anos na quinta-feira passada. Parabéns. E ela fala que graças ao Cartão Verde está aprendendo mais sobre o futebol. Grande beijo para a Rita Ram. Não fala assim que o Fábio dos Santos não acredita. O Márcio Silva, como eu ia dizer, virou um assíduo e corneteiro sempre, pegando o nosso pé. Quando o Flamengo era líder, ele vivia lá falando, fala do Flamengo e segue o líder. E aí ele escreve aqui hoje, boa noite, menos Corinthians e choradeira. Falem do Flamengo, bom programa.
Muito obrigado, Márcio Ivan. E a gente disse para você, segue o líder. Eu vou falar uma coisa, se 1-0 contra o Vitória, eu não vi o jogo. Vamos ver, aliás, a gente vê as imagens. É um resultado magro, hein? Bem magro, mas o primeiro tempo do Flamengo foi melhor, né? O Flamengo vai fazer deu o gol. Aí Vitinho, Paquetá. E aí o Diego dando uma de ceifador, porque ali é o ceifador que faz gol assim. Foi dividida, a imagem de baixo vai ver, olha como ele chega, Essa era a nona. Minha nossa, hein, Riverino? Fala a verdade. Olha, ó. Antecipou bem, antecipou lá. O finzinho do primeiro tempo era a nona finalização do Flamengo contra nenhuma do Vitória. O Carpegiani teve muitos problemas, ele tinha 8 no departamento médico. Primeiro tempo se machucou o Arouca. Na volta para o intervalo ele perde o Aderlan. Aquele mesmo que estava no São Paulo. 8, então foram 10. Agora são 10 no departamento médico. Agora 10 se não sair ninguém. E mesmo assim, aos 38 do segundo, o Vitória, na sua única chance no jogo, quase empatou. Então o final para o Flamengo foi bem dramático. Eu não vi esse jogo, mas nas últimas rodadas, o Carpegiani está chegando agora, dirigiu o clube no outro jogo, o Vitória e o Sport jogaram o pior futebol do campeonato. As últimas rodadas apenas. Então, sem ver o jogo, de policial do Flamengo. Eu vi o jogo, aquela questão, estava fechando o programa e eu vendo o jogo ao mesmo tempo. O Nelsinho falou, quando a gente falava do São Paulo, aquela coisa de fazer um gol, fiquei com essa impressão também. Principalmente no segundo tempo, depois dos 15 minutos, o Flamengo estava ali mais administrando do que querendo construir uma outra partida. Essa foi a impressão que eu fiquei. E meio também que se poupando, porque teve que entrar com o time inteirinho hoje. Até por causa daquela derrota no Paraná, aqueles 3-0 pro Atlético. Inteirinho mesmo, hein? Né? Inteirinho. Atlético que foi seu primeiro time, Nelsinho, como técnico? O primeiro time que você foi campeão? Foi o primeiro título meu, foi no Atlético. No Atlético, né? Em 87. 87. Então. E até a gente fala a gente gravou um programa essa semana que a gente vai exibir depois no final com o Galeano, e ele falava que quando foi ao futebol japonês se arrependeu depois de ter ficado muito tempo porque ele via que era uma coisa que tinha uma estrutura. Essa dificuldade toda, quem está falando de técnico aqui no Japão, nem no Japão se vive uma situação assim. Nada. Né? Administrativamente e a parte organizacional, eu imagino que seja oriental realmente. Eu tenho 14 anos em Japão, né? Intercalados. Essa última passagem no Japão foi 10 anos seguidos. E você trabalha tranquilamente. Eu fiquei 7 anos no Kashiwa Reysol, também porque ganhamos, né, em 7 anos nós ganhamos 6 anos, né, todos os títulos do futebol japonês. E aí os últimos 3 anos no Kobe, né, esse time do Iniesta hoje. Então foi muito bom. A organização que existe no Japão, aqui nós não vamos ter nunca. Na verdade, a imprensa noticiou a vinda daquele jogador do Kobe para cá, agora na base do Palmeiras. Não sei se você acompanhou eles falando que o Palmeiras tinha uma estratégia para se aproximar do dono. Exatamente. E parece que realmente coloca 60 milhões de dólares por ano no Barcelona, num time dos Estados Unidos também. Que ele tem um time de beisebol. Né? Beisebol, né? Ele tem no Japão, ele tem o vice, o Kobe. E ele quer expandir, né? Ele tem uma competição, a Rakuten, né? Que é o nome da firma dele, concorre muito com a internet, né? Então ele quer realmente ser o primeiro, né? A tua primeira passagem lá era no Verde Kawasaki. Foi no Verde, né? Kawasaki em 94. O time da Yomiuri, que era o jornal forte lá, foi, de comunicação. da televisão. E agora está na segunda divisão, né? Agora está na segunda divisão. Foi o que aconteceu é que eles perderam, né? Eles não formaram os jogadores novos, né? Nós tínhamos, na época, era o melhor time, eram os Globetrotters do Japão. Muito em cima né? de estrangeiros, veteranos. E aí eles não fizeram a base, né? Perderam, e no Japão é muito difícil você contratar um jogador de um time adversário. Do mercado inteiro. Principalmente o jogador japonês. Não, sim, uma curiosidade essencial. Na América do Sul inteira acontece, na Europa acontece. Qual a possibilidade de um elenco insatisfeito com o técnico se unir para derrubar o treinador no Japão? Olha, pela cultura dos jogadores. Só se o treinador não tiver condições de trabalhar. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Ali também? Porque eles são mais obedientes que os sul-americanos, né? Pode acontecer. Eu acho assim, eu acho que quando eles não gostam do treinador, fica difícil. Quando eles não gostam do trabalho, né? Eles acham que o trabalho... Você vê que o mecanismo é outro, né? O mecanismo não é pessoal, não é trabalho.
É outra postura. Bom, antes de ir para os palpites, 20ª rodada do Brasileirão encerrada, a gente tem os resultados dos outros jogos, a gente vai passar aí para ver, começando com o jogo do Santos, que tinha sido adiantado e tinha ficado em 1-1, né? O Internacional, o Nelson já tinha citado aqui, venceu ontem o Bahia 1-0, o América fez 2-0 no Sport, fora de casa, Atlético Mineiro e Vasco 0-0. O Ricardo Oliveira mandando uma bola na trave no último lance para o Galo. E tem o jogo adiado do Atlético Paranaense com a Chapecoense, se eu não estou enganado. Sim, que não ficou para conseguiu frente por causa da situação do aeroporto, né? Bom, e vamos palpitar, quer citar alguém aí? Quero cumprimentar aqui as pessoas, o Arthur Frederich, o Henrique, o Wellington Amishi pede para você mandar um abraço para o irmão dele e para o sobrinho Caio, que são torcedores do Fluminense fanáticos. Um abraço. E pai dele, o saudoso Antônio Carlos, que era muito seu fã. Obrigado. Cumprimentar aqui o Osmar também. Agradeçam o Sérgio Ramos por não dar Salah. Faz um trocadilho que o Celso certamente gosta muito. Cumprimentar o João Primo, o Antônio C. Lopes, o Carlos Augusto Poda, o Alex Santana, o Pedrão Neto e o resto eu falo depois do palpite, Vladir. Tá bom, e o Luiz Saeg aqui, eu escutou a gente falar na passagem de bloco. O Riva joga tênis? Tem a mesma esquerda do futebol? Pergunta ele. Eu sou destro na mão. É mesmo? Aí eu brincava bem, empurrava a bola pro outro lado lá. O 3 dedos do tênis é o slice para você? É, Você pode ver, De fianco. eu e Federer. Não necessariamente nessa Pode ser a hora. bola, pode ser de futebol, pode ser de tênis. Bom, vamos pro palpitão, que a briga pela ponta tá boa. Antes, relembremos se teve mesmo algo de profético no que foi dito aqui na semana passada. Só o Vitor acertou. Não, eu também, você vai ver aí, ó. Lá em casa, Arena Corinthians, 7 da noite, Corinthians e Grêmio. O Grêmio com reserva. Pô, reserva voando, Riva. Voando, esse agora, é o problema. na outra semana foi o coração do Fluminense, agora é o coração corintiano. Coração. Fala aí, 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. Quer falar, Diniz? Eu não sou muito de dar palpite, não. Vou ficar fora, vou me abster. Mas não vai escapar, não. A gente vai ficar com buraco lá. Manda a bola, pô. Murão. Quanto? Mas é um bom palpite. 1-1. Fala, Vitor Ribeiro. Sou depois do Celso, você. 1-1. 1-1. 1-1. Bem minimalista. Pô, podia 2-0 Grêmio. Podia ser Ó, mais minimalista. eu vou na do Vitor Bini, ele fala 2-1, hein? 2-1 Grêmio. O Walter não deixou. Mas o placar é bom. Encerrado o primeiro turno, a gente vai depois Aí começar sim, a zerar, mas a pontuação tá equilibrada, hein? Tá equilibrado. Tá ficando bom o negócio. Tá compatível com o Mas Campeonato o Brasileiro. Renato me enganou, eu pensei que ele vinha com o time reserva. Assim, Vou falar um negócio que eu falando falei quando eu tava rodando pra você ouvir, de provocação por o Vitor Bini tá até dando risada. Nosso trunfo é informação, ó, Evelino. Eu não pontuo às 6 rodadas. Eu vou derrubar meu técnico. Não, tá compatível. Eu vou me derrubar. Vou me derrubar, Nelsinho. Bom, é o seguinte, 6 rodadas. vou botar o Nelsinho na brincadeira também, ó. Internacional e Palmeiras, domingo, rodada 21, Beira-Rio, 4 da tarde. Quer começar, Riva? Ou você acha que a informação tá te traindo e você prefere ficar lá no final? Eu vou. 0-0. 0-0? É, 0-0. Pode ser qualquer coisa menos 0-0. Fala, Nelsinho. Mas é 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras? O Inter não toma gol há 5 jogos. E o O Palmeiras não toma 8. 0-0. É no meu palpite inicial também. Então vai. Não. O Palmeiras vai jogar com o time titular? Eu não sei. Eu tenho dúvidas. Não, acho que todo não. Alguém O Dudu já não pode jogar. E o Dracena não jogará mais aí porque tomaram os amarelos. Então eu ia no 0-0, o meu palpite é 1-1. E o meu é 1-0 Inter. É um ótimo palpite. Mas boa essa questão de não levar gol, realmente virou um... Ô, Nelsinho, o que faltou a gente falar? Falta falar pro Nelsinho. Vai voltar a trabalhar quando? Tem proposta aí? Tá precisando. Que intimado, hein? Deixa eu me descansar um pouco. Esses 10 anos eu fiquei sem férias. Então agora eu quero descansar um pouco. Que bom. Um pouco Quero quanto, descansar. né? Não sei. Talvez esse ano. Vamos ver. Cada um lembra o que é. O Rick Mina está escrevendo aqui. Eu me lembro de uma derrota do técnico Nelsinho Batista dirigindo o Palmeiras no Paulista de 91, aqui em Jaú, no Zezinho Magalhães. 2-1 pro 15 de Jaú, o Galo da Comarca, lembra ele aqui. Dirigindo o Palmeiras? Então acho que era outro Nelsinho. Porque eu nunca joguei contra o 15 de Jaú como o Palmeiras. Não, acho que como técnico, né? Não, como técnico. Não? Então. Nunca jogou porque o 15 não estava na 15 primeira. Jaú não estava na primeira divisão. O 15 sobe com o POI
Depois, 92. Uma lenda. Sobe com o Poi. Pô, eu fico imaginando se ele escreveu isso aqui pro coração, porque sabe que a memória de vez em quando trai a gente, né? Vocês acabaram de roubar do Rick Mina a memória mais legal que ele tinha. Manda ele ver o almanac do Palmeiras. 2-1. Fala, Vitor Bispo, que tinha um monte de gente para citar. Não, cumprimentar a Bruna e o Júnior, o Pedrão Neto, a Thaís Fogaça, sempre assistindo aqui com o pai, o Cecílio Júnior, o Anderson, o Sá, o Antônio Barbosa, o Marcelo Pacheco, muita gente cética com o Corinthians, Marcelo Pacheco é um exemplo, o João Barbosa, a Rita falou, a Aruetango, a pronúncia do japonês do Nelsinho muito boa, sentindo o Kobe e não no Kobe. Ela, obviamente, ou é japonesa ou descendente de japoneses, aqui está elogiando a sua pronúncia. Quantos anos? 17? 14 anos. 14 anos, acho que dá para aprender o idioma direitinho, né? Pouquinho, né? É complicado. Fala, Sansão, quem quer arredondar os números ou não? 53% para Cristiano Ronaldo, 29% para o nosso Modric, 18% para o Salah. Ganhador da camisa, nós não? estamos mal, hein? Ganhador da camisa. Thaís Fogaça. Celcinho, nós estamos mal na nossa Thaís história. Fogaça, a camisa é sua, então, a partir de agora. O Eduardo já esteve com a gente aqui algumas vezes. Tal pai, tal filho ou não? Você se vê muito diferente dele, ou ele muito diferente de você nessa questão do ofício? Em algumas coisas nós somos parecidos, né? Mesmo porque ele trabalhou 10 anos comigo como preparador físico, né? E a gente trocava muita ideia sobre o futebol, né? Eu acho que ele tem, assim... Estava contigo no esporte na época da Copa do Brasil, né? Tava. Ele foi comigo para o Japão, né? Mas em 2011 ele voltou e eu fiquei, né? Então, eu acho que ele tem o mesmo pensamento meu em termos de organização e de profissionalismo. Isso nós somos muito parecidos. Isso é bacana, né? No momento em que se fala tanto dessa coisa de técnico com uma idade mais avançada e os técnicos novos, no final você se colocando duas gerações semelhantes na maneira de exercer o ofício. Né? Eu acho interessante isso, porque no Brasil, né, você atinge uma experiência e você passa já a ser olhado como velho, né? Mas você é mal visto, né? Ao contrário do Japão. Ao contrário do Japão. E é ultrapassado. Ultrapassado. Então, eu acho que o Filipão está dando um exemplo aí, né? Que a experiência também ajuda, né? Tanto a experiência como a juventude, né? O jovem, são importantes no futebol. Desfazer da vivência realmente não é sabedoria, nunca vai ser. Não demore para voltar, Nelsinho. Muito obrigado. Espero que tenha gostado da hora que passou com a gente. Gostou de rever o amigo? Lógico, sempre. Abraço, Riva. Fala, Vitor. Última passada, João Primo, Vitorino Paulo, José Júnior, Carlos Henrique, Agostinho, Eduarda Weitman, Heraldo Bandeira, Leonardo Ribeiro, Ademir Tolentino de Santana, Márcio da Silva. Muito tweet hoje, Valdir, leu o que deu. O Nelsinho tinha muito o que falar, a Riva tinha muito o que falar, todo mundo tinha muito o que falar. Tá perdoado, até a semana que vem. A gente perdoa. São Muita José, paz. aquele abraço. Queria fazer só um registro aqui antes do nosso encerramento. Essa semana a gente perdeu o seu Monteiro, que era um diretor de cenotécnica aqui, na verdade era o colaborador mais antigo que a Fundação Padre Anchieta, aqui mantenedora da TV, tinha. Passou 49 anos aqui com a gente, quase meio século. Quero dedicar esse programa ao seu Monteiro. O nosso encerramento de hoje é para o São Paulo, que tomou a liderança do Brasileirão, atravessou a fronteira do primeiro turno nessa condição, dando à torcida tricolor uma alegria que ela não vivia há muito tempo, em nossa singela homenagem ao virtual campeão da primeira metade do Brasileirão. Muito obrigado pela companhia. O Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Aquele abraço. Juízo, torcida brasileira.